A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos os irmãos. Vamos iniciar essa devocional de sexta-feira louvando o nosso Deus. Me lembrei de um hino do Grupo Elo, faz tempo isso. E diante aí desse momento de tribulação que nós estamos passando, me lembrei dessa música que diz que o cristão, mesmo enfrentando as dificuldades, ele vive uma vida calma, serena e tranquila, porque Jesus está ao nosso lado. Vamos cantar isso? Se você não conhece, aprende aí, a letra vai estar aí embaixo, mas é uma canção muito bonita. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, porque contigo, em nosso barco, em nossa vida, mesmo que os ventos soprem fortes, mesmo, Deus, que haja tribulação, nós continuamos calmos, serenos e tranquilos, porque Jesus está conosco. Que essa realidade espiritual, Pai, possa ser sentida, experimentada por todos os meus irmãos. Manda embora todo pânico, todo temor, todo medo, todo apavoro, Deus. Que os teus filhos possam desfrutar da tua doce presença, da calmaria que só o Senhor pode dar, da serenidade que só o Senhor pode trazer, a tranquilidade que vive aquele que tem Jesus Cristo como seu companheiro, como seu amigo. Muito obrigado, Pai. Fala conosco agora na tua palavra. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Se o Senhor permitir, eu gostaria que na sexta-feira ou nas sextas que vem por aí, nós pudéssemos dar ênfase ao assunto da família, o relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos, o papel de cada um na composição da família, como é que a Bíblia orienta sobre esse assunto. Isso porque nós estamos passando por um momento diferente. E muitos precisam reaprender ou aprender como é que se convive com a família dentro de casa. Qual é o papel do homem, segundo a Bíblia? Qual é o papel da mulher? Qual é o papel dos filhos? Você sabe como que é? Como que deve ser a conduta dos membros da família nessa grande arte da convivência, do relacionamento? E o texto que eu quero usar se encontra em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 18 ao 21.
Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, acompanhasse a leitura do texto e fique com a tua Bíblia aberta. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18, diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher, não a trate com amargura. Filhos, obedecei a tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Fica com a tua Bíblia aberta. Carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja, a igreja da cidade de Colossos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala aqui de uma forma contundente, muito clara, como que deve ser a conduta dos membros da família. Ele está tratando sobre isso aqui. E é muito importante esse assunto, Igreja de Jesus Cristo, porque a família está no centro do grande projeto de Deus para toda a humanidade. A família é a ideia de Deus. Foi o próprio Deus quem instituiu e estabeleceu a família. Gente, olhando aqui esse texto, é muito importante nunca esquecermos que uma família bem-sucedida vale mais do que qualquer sucesso pessoal, vale mais do que qualquer outra coisa. Nenhum sucesso, nenhum êxito compensa o fracasso da família. Mas, infelizmente, muitos estão se perdendo na construção de uma família abençoada. Por que isso? Porque o egoísmo tem falado muito alto na maioria das casas. Membros da família que deveriam ser um só corpo, em amor, unidade santificada por Deus, mas não, estão lá se gladiando. Cada um pensa só em si. Isso é um problema muito sério. Quando você analisa aí as casas, não são poucos os lares em que o marido não tem assumido o papel de liderança. O marido como o promotor do bem, o promotor do amor, da unidade, da leveza, do humor, da graça, da harmonia. Não, maridos bravos, carrancudos. Também não são poucos os lares em que as mulheres têm sido desrespeitosas, rixosas, mulheres que não têm tido sabedoria na condução do seu lar. Não são poucos os lares em que os filhos igualmente são desobedientes, rebeldes, desrespeitosos, justamente porque não tem assim um bom exemplo que venha de cima dos pais, que deveriam ser a autoridade e exemplo dentro de casa. Então, amados irmãos, meu querido ouvinte, a palavra de Deus, ela dá grande importância à família. E o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Colossenses, ele reflete esses princípios. Vemos aqui na carta aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 18, que basicamente Paulo, ele enfatiza 4 pontos. Veja aí na sua Bíblia, observe, no versículo 18, ele dá um recado para as esposas. E ele diz o seguinte, que as esposas devem ser submissas ao marido, como convém no Senhor. Meus irmãos, a mulher não difere em nada do homem no quesito valor, dignidade, nada disso. Entretanto, no casamento, a mulher ela tem um papel diferente do homem. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ela deve ser submissa ao marido. E em tempo, é muito bom nós compreendermos que submissão não é ser inferior, não é ser empregado, não é ser escravo, não é isso. Mas a submissão, de uma certa forma, é exercer uma missão sob a missão do outro, que aqui no caso é o marido. Então a palavra de Deus, ela é clara e ela permanece vigorosa, é válida ainda no sentido de que Deus colocou o homem, o marido, como cabeça da mulher, como cabeça da família. Cabe agora à mulher sujeitar-se
ao marido, é o que diz a palavra de Deus. Mas esse princípio é um princípio, minhas irmãs, que deve ser exercido com alegria. É um princípio que tem que ser entendido que é um mandamento de Deus para que haja liberdade, para que haja felicidade, porque é um plano de Deus para o lar. Aparentemente, quando a gente lê aqui sobre submissão, aparentemente parece que é perda de liberdade, mas não, paradoxalmente, não é perda de liberdade. A submissão do jeito que Deus elaborou para a família não é perda de liberdade, ao contrário, conduz à sensação de liberdade. Não perda de liberdade, de plenitude. Efésios capítulo 5, versículo 24, diz que a mulher deve ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Observe então, a alegria, a glória, o êxito da igreja está justamente na sua submissão a Cristo. Quanto mais a igreja é submissa a Cristo, mais ela é plena, mais ela é livre, mais é feliz. Portanto, a submissão da esposa ao marido, como convém ao Senhor, diz aqui no texto, tem o significado de que antes dela ser submissa ao marido, ela é serva de Cristo. A esposa se submete ao marido porque antes ela obedece a Cristo. Ela obedece à palavra de Cristo e vive para glorificar a Cristo. Então, o papel da mulher, amadas irmãs, não é competir com o marido, muito menos querer dominá-lo. Tem muito disso nas casas, não é? A esposa competindo com o marido e assim por diante. Obviamente que esse modelo, que esse princípio bíblico, é claro que contrasta plenamente com a cultura do nosso tempo. E mais ainda, esse princípio bíblico aqui é oposto ao coração humano, ao desejo do coração, porque o coração humano, com o seu orgulho, não quer se submeter a ninguém, não quer se sujeitar a ninguém, nem mesmo a Deus, não é isso? Imagina então ser submissa ao marido. Quem ouve isso fala, tá louco, tô fora. Realmente é um grande desafio constituir uma família no modelo bíblico. Mas ser submissa ao marido é um estado de existência que só pode ser conquistado, só pode ser exercido na força do Espírito Santo. Talvez, minha irmã, você vai dizer assim, pastor, você não conhece o meu marido, ele é assim, assim, assado, ele é isso, não sei mais o quê. O Senhor não conhece, realmente eu não conheço, mas posso imaginar. Sei que não é fácil. Só que veja, essa questão, como é meu marido, ele é difícil, essa é uma outra história que nós podemos e devemos tratar num outro momento. Porque é aí que vai envolver muito a tua dependência a Deus, minha irmã. E muita sabedoria para lidar com situações adversas no campo relacional aí na sua casa. Nós sabemos que há muitos problemas relacionais frequentes aí nos lares, nós sabemos disso. Mas, minhas irmãs, as irmãs precisam clamar a Deus, pedir a Deus para que Ele dê sabedoria, para que você consiga lidar com os infortúnios aí da sua casa, da sua família. Então, o princípio aqui nós temos que entender que o projeto de Deus, enfim, é para que a esposa seja submissa, para que ela se submeta ao seu marido com espontaneidade, com alegria, obedecendo a palavra de Deus, assim como a igreja, com alegria, se submete a Cristo, que é o cabeça da igreja. Muito bem, mas não fica só nas mulheres. Aí você observa no versículo 19, tem o ponto número 2, que o marido ele tem que amar a esposa e não tratar a esposa com amargura. Então, olha lá, irmãos, se a mulher é desafiada a imitar a igreja quanto à sua missão a Cristo, de acordo também, como diz lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 24, o marido agora ele é ordenado a imitar a Cristo quanto ao amor à sua mulher.
Também tratado lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo de número 25. Meus queridos. Meus irmãos, o papel da mulher de ser submissa não é nada fácil. Mas e a do marido? A barra também não é fácil, não. É pesada, mais uma vez. Só é possível cumprir esse papel do marido que ama na força do Espírito. Nós somos convocados a sermos cheios do Espírito Santo a fim de vivermos nesse mundo os nossos relacionamentos em obediência a Deus. Como é o amor de Jesus? O amor de Jesus à sua igreja é um amor sacrificial. É o amor ao ponto de entregar a sua própria vida. Assim também tem que ser o amor do marido pela sua mulher, pela sua esposa. Agora, o grande segredo aqui, observe, nenhuma mulher, tá vendo, irmãs? Nenhuma mulher terá dificuldades de se submeter ao marido que a ama, como Cristo amou a igreja. Fica fácil. Um papel está conectado ao outro, um se encaixa ao outro. Toda mulher terá imenso prazer em se submeter, em se sujeitar a um marido que a ame, como Cristo amou a igreja. Olha aí o segredo da palavra de Deus. Então, do lado masculino, o amor do marido pela esposa deve ser um amor perseverante, deve ser um amor sacrificial, deve ser um amor santificador. Meu irmão, marido, você tem que ser romântico. Nós encontramos apoio para isso na palavra de Deus. Lá em Efésios capítulo 5, versículo do 25 ao 29, fala aí como é o papel do marido. Dá uma lida lá. O papel do marido é amar a esposa. Tem marido que é grosseirão. Tem marido que fala assim, eu amo a minha esposa do meu jeito. Não. Que ama a esposa do teu jeito. Você tem que amar a esposa do jeito que Cristo amou a igreja. Assim você tem que ser. Tem marido que tem dificuldade de declarar o seu amor à sua esposa. Não pode. O marido tem que ser aquele que desenvolve ou encontra tempo para se dedicar à sua esposa amada, que protege a esposa, que procura agradá-la. O apóstolo Paulo está alertando aqui sobre o perigo do marido tratar a esposa com amargura. Está vendo aí no versículo 19? A século XXI vai falar tratar a esposa com aspereza. Não trate a sua esposa com grosseria, meu irmão. Não trate a sua esposa com amargura, ela é a parte mais sensível nos aspectos emocionais, físicos. Não trate a sua esposa com amargura, meu irmão. Você que deseja a bênção de Deus na sua vida, no seu lar, não trate a sua esposa com amargura. Ao contrário, o marido deve ser sensível, o marido tem que ser carinhoso, atencioso, deve ser meigo com a sua esposa, tratá-la com dignidade, com muito respeito. É assim que a palavra de Deus nos orienta. O marido deve dizer que ama a esposa, tem que elogiar a esposa, valorizar a esposa e demonstrar isso de forma prática, na prática, o seu amor por ela. Ela é a sua esposa. Quem encontrou uma esposa, diz a palavra de Deus, encontrou um tesouro, diz a Bíblia. Valorize o seu tesouro. Irmãs, encontrar um marido assim, se o seu marido desenvolver assim, como diz a palavra, será fácil viver em harmonia e submissão. O texto está dizendo sobre a esposa, sobre o esposo, e como ela está falando de família, também vai dizer sobre os filhos. Esse é o propósito aqui da família. Observe o ponto 3, versículo 20. Os filhos devem obedecer aos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Presta atenção, filhos. Presta atenção. Filhos bem-aventurados, filhos abençoados, são filhos obedientes aos pais. Este é um princípio bíblico, princípio muito claro nas Escrituras Sagradas. Gozado, né? Todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer ser feliz.
Todo filho quer ter êxito, sucesso na vida. Só que esquecem que para ter êxito, sucesso, não apenas o sucesso financeiro, não apenas o sucesso profissional, mas ter êxito em todas as áreas da vida, para ser feliz em suas emoções, na sua existência. Os filhos não podem esquecer que eles precisam ser obedientes aos pais, porque isso é justo. É um mandamento divino. A obediência vai te conduzir, jovem, à bênção. Filhos obedientes recebem a promessa de Deus de uma vida bem-sucedida, de uma vida longa. Os filhos aprendam crianças, adolescentes, devem obedecer aos pais, porque a autoridade que os seus pais têm foi concedida por Deus. A autoridade que se concentra, que se encontra nos seus pais, foi conferida a eles pelo próprio Deus. Então, nesse sentido, resistir à autoridade dos pais, olha só, é se levantar contra a própria autoridade de Deus. E isso é um perigo para a sua vida, meu filho. Os filhos devem obedecer aos seus pais em tudo. Filhos devem respeitar os pais. Filhos devem cuidar dos pais. Ouvir os conselhos de seus pais nas diversas áreas da vida. Os filhos devem cuidar dos seus pais. Isso, meu jovem, meu adolescente, será bênção para a sua vida. E é grato ao Senhor, diz o texto. Ah, mas eu já sou adulto. Ame o seu pai, honre o seu pai e a sua mãe. Cuide deles. Bom, e aí, como a Bíblia é completa, a orientação do Senhor, a orientação bíblica aqui, também vai para os pais e como que eles devem conduzir o relacionamento deles com os filhos. Observe o versículo de número 21. Os pais não devem, o que mesmo? Irritar os filhos e nem desanimá-los, para que eles não fiquem desanimados. Olha, pais, papai, mamãe, não é porque você é autoridade sobre o seu filho que você pensa que pode fazer tudo. Os pais irritam os filhos, por exemplo, quando insistem em ensinar com palavras, mas não com o exemplo. Falam uma coisa e fazem outra completamente diferente. Exigem lá um comportamento exemplar do filho, mas os próprios pais vivem de uma forma repreensível. Isto é, eles, os pais, é que deveriam ser repreendidos. Ficou terrível isso, né? Os pais irritam os filhos quando os tratam com rigor exagerado, com dureza, com palavras ásperas. Cobram, jamais encorajam, jamais consolam. Tem pais que têm dificuldade de demonstrar amor para os seus filhos. Os pais irritam os filhos quando não tem tempo para eles. O filho só está observando. Os pais priorizando os amigos, priorizando o trabalho, ao invés de priorizar a família. Os filhos ficam lá escanteados. Nem possuem, nem ganham a atenção dos pais. Ah, mas o papel do pai não é criar? Sim, o papel dos pais é criar os filhos e criar na disciplina, na admoestação do Senhor. Mas os pais devem servir de exemplo aos filhos. A função dos pais é de submeter os filhos prioritariamente à palavra de Deus. A palavra de Deus. Os pais é que devem ser os primeiros pastores dos filhos. Não é o pastor da igreja, não é a professora da IBD. São os pais que devem ensinar os filhos, educar os filhos nos preceitos do Senhor, na palavra de Deus. Ensinar os filhos na educação para a vida não é escola, não. Pais que não ouvem os filhos, que não encorajam os filhos, que não acompanham os filhos, pais que são demasiadamente duros com os filhos, não apenas irritam os filhos, como diz a palavra aqui, mas também os filhos
desanimados, desanimam os filhos. Meus irmãos, terminando aqui, mais do que nunca é tempo de investirmos em nossa família. Eu insisto, que oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo da parte de Deus para investirmos no relacionamento familiar, a fim de que o nosso lar, que a nossa casa, seja o lugar mais gostoso de se viver na terra. Isso é uma coisa deliciosa. Você que tem dificuldades nessas questões aqui, tratado na palavra de Deus, do relacionamento familiar, você esposa, você marido, filhos, os pais, busquem todos na palavra de Deus a orientação. Nós vamos terminar aqui e fica a dica para que você leia novamente esse texto, leia também lá em Efésios e peça a sabedoria do Senhor, peça a Deus, o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que quando nós pedimos o Espírito Santo, Ele nos dá o Santo Espírito, a fim de nos ajudar nisso aqui no relacionamento familiar, porque a família é projeto de Deus para a sua felicidade e para louvor do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, família forte, igreja forte, sociedade forte. Que Deus abençoe a sua vida, busque a orientação da palavra de Deus para o seu papel aí dentro da sua casa, do seu lar. Vamos orar ao Senhor. Peço que você ore agora a Deus. Se você está sozinho, não esqueça que Jesus está com você aí do teu lado. Se você está em família, dê as mãos, se abracem e busquem os favores de Deus sobre a sua casa. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Gostou deste devocional? Então inscreva-se em nosso canal clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Deus te abençoe.